Olá pessoal, sextou galera, nossa aula de hoje é ciências, é isso aí, e hoje é revisão. Então pega o livro, pega o caderno, pega tudo pra gente estudar juntos. Vai ser bem mais fácil assim, vocês interagindo comigo, dá pause no vídeo, para responder, aproveita a dica e é isso. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, tá legal? Vamos lá. Nossa revisão começa na página 220. O que significa a sigla DST? Lembrando que nós falamos das doenças sexualmente transmissíveis. Vocês lembram dessa aula? Então, o que significa essa sigla DST? Número 2. O que uma mulher deve fazer quando desconfiar que tem uma DST? Por quê? E aí, gente? O que a pessoa precisa fazer quando está desconfiado que está com a doença? E aí? Fala para a avó? Não, não vou falar isso não, deixa. Número 3. Assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. O que você aprendeu sobre a AIDS? A AIDS é uma doença causada por uma bactéria e por isso não é contagiosa? Não? E aí? A AIDS pode se manifestar destruindo as defesas do organismo. O que vocês acham? Os pesquisadores destacaram os primeiros casos de AIDS em 2000. E aí? A AIDS pode ser contraída por meio de um aperto de mão? A AIDS pode ser contraída por um aperto de mão? Oi? Um abraço ou um beijo dado no rosto de uma pessoa doente? Oi? É isso, gente? É isso? Uma das formas de contrair AIDS é por meio de relações sexuais com pessoas que têm o vírus da doença. Certo ou errado? As pessoas com AIDS merecem toda a atenção e carinho. Sim ou não? E aí? Continuando. Cuide-se no dia a dia. Observe as ilustrações. Assinale aquelas que representam atitudes inadequadas. O que está errado aí, gente? As atitudes que podem provocar acidentes. Escreva uma frase que indique o procedimento correto de cada situação. Aí a gente tem aqui um rapaz atravessando a rua com um sinal fechado para ele. Um rapaz descendo o corrimão, descendo a escada segurando o corrimão. Um menino pegando a pipa perto do fio, do poste. E um rapaz fazendo seu piquenique ali. Qual dessas imagens estão erradas? E o que a gente tem que escrever? Qual é o procedimento correto? Número 2. Cristina tem 7 anos e mora em frente ao colégio onde estuda. Mesmo assim, sua mãe faz questão de atravessar a rua de mãos dadas com a filha. Cristina quer atravessar a rua sozinha e algumas vezes já escapou das mãos da sua mãe e atravessou correndo, gente. Olha isso. O que você acha da atitude de Cristina? Ela tá certa? Tá errada? Escreva um bilhete a Cristina esclarecendo sobre os riscos que ela está correndo. Não é, gente? Essa atitude não foi legal. Ela não pode soltar a mão da mãe dela, porque é perigoso, não é? Sublinhe as frases que apresentam um procedimento incorreto na prevenção de acidentes e reescreva fazendo as devidas correções, tornando-as adequadas. Quando sair sangue do seu nariz, incline a cabeça para trás. Tem certeza, gente? É isso? Não empine pipas perto de fios elétricos. Certo ou errado? Caso haja crianças em seu apartamento, evite a colocação de redes de proteção nas janelas. E aí, tá certo ou tá errado? Não use facas ou tesouras afiadas. Caso alguém esteja prestes a desmaiar, coloque a pessoa no chuveiro sob água fria. Que isso? Tá certo? Número 2. Como um adulto pode socorrer uma vítima de choque elétrico? Nós falamos isso lá sobre Nós falamos sobre isso naquela aula sobre os primeiros socorros.
Voltem lá nessa parte de choque elétrico para vocês relembrarem. Vamos fazer uma entrevista em casa com seu pai ou sua mãe ou com um adulto. Quem é responsável por você? O nome da pessoa e a função dela. Como você agiria caso ocorresse alguma das situações abaixo com uma criança que está sob sua responsabilidade? Fosse picada por marimbondo, vespa ou abelha, o que seu pai ou sua mãe ou a pessoa que você entrevistou faria? Entrasse um corpo estranho no seu olho, e aí? O que vocês fariam? A pessoa que você entrevistou. Entrasse um corpo estranho no nariz. Entrasse um corpo estranho na sua orelha, gente, e aí? A pessoa agiria de modo correto em todas as situações? Observem as respostas que vocês receberam dessa entrevista e vejam se as pessoas estão pensando certo ou não. Caso, se isso não se verificar, informe-as de como ela deve agir. Né? Aí vocês vão orientar. Ah, não, é assim. Nesse caso tem que proceder dessa forma, tá? Acho que está acabando já. Jesus. Observe o cardápio do almoço e do jantar da Mariana em 4 dias da semana e depois responda. Vocês vão observar na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Considerando a importância da presença de todos os nutrientes que nós estudamos em nossas refeições diárias, Marina alimenta-se bem? Vocês acham que ela está se alimentando bem? Por quê? Quais nutrientes Marina deixa de ingerir? O que pode ocorrer com Marina por deixar de ingerir esses nutrientes? Proponha 8 alimentos, 2 por dia, para fazerem parte do almoço e do jantar de Marina, contendo os nutrientes que lhe faltam. Tá? Vocês vão propor um cardápio aí. E agora, pinte os retângulos de acordo com a legenda. Alimentos construtores. Vermelho, alimentos reguladores. E alimentos energéticos. Se vocês não lembram, vocês precisam voltar um pouquinho nas páginas do livro, que a gente tem uma parte que fala sobre isso. Que é da página 175 até a 176 está falando. Aí vocês vão tirar a dúvida. Agora, elabore o cardápio de um almoço equilibrado e saudável, utilizando as sugestões apresentadas na pirâmide alimentar, na página 179. Lembre-se de que os alimentos da base da pirâmide devem ser consumidos em maior quantidade do que o topo, tá? Do que o topo em menor quantidade. E aí, pessoal, a gente tem 2 situações. Leia as informações retiradas desse site. Vocês vão ler o texto As Consequências da Fome e Classe Dominante. Que alimentos ricos em proteínas não são ingeridos pelas pessoas desnutridas. Interpretação de texto. Que problemas a ausência de proteínas causa ao corpo? E aí? Acabou. E última página, 228. Quais são as consequências da desnutrição na infância? Qual é o problema que essa criança pode ter se não se alimentar bem? A segunda parte do texto aponta para os interesses dos grupos dominantes. Alterar a situação da fome nos países pobres significa modificar a distribuição de renda da população. O que você acha dessa situação? Você considera justa a vida em sociedade conduzida dessa maneira? E por quê? Depois de ter lido aquele texto, vocês vão chegar a uma conclusão. Complete as frases sobre o tema obesidade, tá? Obesidade é o ganho de peso por causa, geralmente, do excesso de quê? É só completar, pessoal. E é isso, eu fico por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Bons estudos. Estudem, leiam, calculem, façam o que for necessário, pessoal. Isso tudo é para o bem de vocês. Um beijo. Tchau.